Em muitas situações, quando nos é apresentada uma proposta ou uma oportunidade, logo nos perguntamos: e o que é que eu vou ganhar com isso? Qual será a minha vantagem se eu entrar nesse negócio? No contexto desta parábola, Jesus estava conversando com os discípulos sobre o perigo das riquezas e utilizou para isso uma outra parábola, a parábola do camelo e da agulha. Ao final dela, os discípulos perguntam: então, quem pode ser salvo? Jesus responde que o que é impossível aos homens é possível para Deus. Pedro então faz uma declaração fantástica: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro, entretanto, acrescenta mais uma pequena pergunta: e que será, pois, de nós? Parece que nessa pergunta há uma preocupação sobre o que aconteceria com eles, ou talvez ainda o que eles ganhariam por terem tomado essa decisão. Na verdade, essa é a pergunta que todo ser humano faz quando toma qualquer decisão. E agora? O que é que eu vou ganhar com isso? Jesus vai responder a Pedro com uma parábola, a parábola dos trabalhadores na vinha. A parábola não fala da época específica em que os trabalhadores foram contratados, mas possivelmente seja na época da colheita. Assim, o dono foi até a praça da cidade, de manhã bem cedo, para contratar trabalhadores dispostos a trabalhar pelo salário razoável de 1 denário por dia. Geralmente, desde cedo, homens dispostos a trabalhar permaneciam na praça à espera de algum empregador que lhes oferecesse trabalho. O proprietário falou com os homens, mencionou o pagamento diário de 1 denário, com o qual eles concordaram, e levou-os para a jornada de trabalho daquele dia. Enquanto os primeiros já estavam trabalhando na vinha, o proprietário volta à praça e consegue encontrar mais alguns trabalhadores, aos quais promete um salário justo, não especificando a quantia, e os manda para a vinha também. Mais idas à praça se repetem em intervalos regulares, nas quais o dono procede do mesmo modo. Ao final do dia, o proprietário volta à praça mais uma vez, perguntando aos que ali estavam por que estavam ali até aquela hora desocupados. Eles responderam que ninguém os havia contratado. Então diz: vão vocês também trabalhar na vinha, e não faz nenhuma menção quanto ao pagamento. De acordo com a lei judaica, conforme Levíticos 19:13, o pagamento de um diarista tinha de ser feito no fim do dia. O dono da vinha chama então o administrador e ordena-lhe que pague os trabalhadores o seu salário, dos últimos aos primeiros. Parece que era necessário para a história que os chamados primeiro testemunhassem o pagamento feito aos chamados por último. Começa então o pagamento. Aqueles que começaram na última hora receberam 1 denário. Experimentaram assim não somente a fidelidade do Senhor, mas também a sua generosidade. Depois, sucessivamente, todos foram recompensados conforme o contrato feito com o proprietário. Os trabalhadores contratados de manhã bem cedo e que haviam suportado o calor do dia, esperavam receber mais do que 1 denário cada um. Mas o seu desejo não se cumpre. Recebem 1 denário, como haviam combinado antes de começar o trabalho. Inconformados, deixam claro o seu descontentamento, murmurando contra o dono da vinha. Esses homens contratados por último trabalham apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. O empregador não se mostra ofendido e se dirige a um dos trabalhadores e o chama de amigo. Ao responder ao que estava se queixando, o dono da vinha se mostra senhor da situação. O trabalhador insatisfeito pode até recorrer à justiça, mas não terá êxito, pois o que havia sido combinado estava sendo cumprido. A sua acusação de injustiça não passa de um disfarce para a inveja e a avareza. Assim, o empregador não discute,
não se explica nem se justifica. Simplesmente lhe diz: você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? A ideia fundamental da parábola é a livre recompensa no reino dos céus. A parábola não ensina que se pode demorar para servir ao Senhor, nem que será suficiente servi-lo somente nos últimos dias de vida. Há aqueles que pensam e agem assim. Mas o ensino é outro. Nunca é tarde demais para servir ao Senhor. Ao ensinar a parábola, Jesus mostrou que não trata os homens de acordo com o princípio do mérito, da justiça ou da economia. Deus não está interessado em lucros. Deus não trata as pessoas na base do toma lá, dá cá ou uma boa ação merece recompensa. A graça de Deus não pode simplesmente ser dividida em quantidades proporcionais ao mérito acumulado pelo ser humano. Pode-se resumir o conteúdo da parábola na afirmação de que ela fala da bondade e da graça de Deus, diante das quais fracassam todos os critérios humanos. A pergunta de Pedro, que será, pois, de nós, é genuinamente humana. E a resposta de Jesus é genuinamente divina. Ela anuncia: tudo é graça. É graça que se possa trabalhar para Deus e para o reino. E a recompensa também é graça.